Boa tarde, pessoal. Oficialmente, sejam todos bem-vindos a essa nossa extensão, né, virtual, por videoconferência. Enquanto pessoas estão entrando aí, já temos até o presente momento 47 pessoas participando, 48, está chegando o pessoal participando. Então, sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Eu peço desculpas aí, porque tivemos um pequeno problema de acesso. Vocês estavam solicitando o ingresso na extensão e não estava aparecendo para mim aqui aquele quadrinho de permitir a entrada, porque ele estava aparecendo para a coordenação. Aí o professor André, aí nos auxiliando de perto, começou lá, então, a dar a permissão de ingresso, né, de entrada nessa videoconferência. Então, eu preciso que vocês, acredito que assim, cada um de vocês aí que entrou... André, você está me copiando aí, André? Está me ouvindo? Estou escutando, Enoque, pode falar. Tá. Eu te pergunto, André, a questão dos alunos, eles precisam se inscrever, mandar a matrícula aqui para a gente fazer aquela lista? Seria bom com efeito de registro, né? São dois momentos que a gente pode... A coordenação que os alunos que desejam, eles precisam fazer o cadastro na palestra que eles querem ser certificados. Sim, eles fazem o cadastro lá na palestra. Isso para futuramente receber um certificado e desse certificado eles colocarem no sistema de atividades complementares. Então, sim, quem vai ficar responsável por esse certificado não é a coordenação do curso, de marketing da instituição. Aí, isso só vai acontecer quando do retorno das aulas presenciais. Por enquanto, fica em suspenso. Mas para nosso cuidado, né? Caso isso tenha algum problema, nós recomendamos que os alunos que estão na sala, agora escutem todos, que fizeram ou não o cadastro, mas é bom que façam o cadastro, coloquem o nome completo e a matrícula, e coloquem no chat. Eu vou ficar... Isso, então, aí, pessoal, todo mundo agora, coloca o nome completo e a matrícula no chat. No chat, certo? Para não ter... Eu vou registrar aqui na fotografia, para a gente ter também um registro aqui pela coordenação. Tá ok. Ó, vamos escrevendo aí, tá certo? Pronto. O pessoal está colocando, vai ficar gravado, a gente vai pegando depois. Oi. É importante para ficar o procedimento correto, é vocês entrarem nas conferências via cadastro. Mas todo jeito registro. Ok. Tá joia, André. Muito obrigado. Vamos dar aqui 3 minutos para o pessoal colocar para ficar um alinhamento correto, certo? Para não ficar no meio da... Pronto. Tá todo mundo já colocando aí, né? Eu estou vendo aí no chat, subindo aí. Beleza. Todo mundo está colocando aí. Se você abrir o chat lá, vai ver que todo mundo já colocando o nome. Nós estamos com 91 pessoas participando desse chat. 95. Tá joia. Tá ótimo. Luiz, você não colocou a sua matrícula não, viu, Luiz? Luiz, Gente, nome completo e matrícula, viu? Por favor, nome completo e matrícula. Por favor. Okay. Bom, ok. Beleza. Diga, André. Não, tranquilo. Tá tranquilo. Tá na tua mão aí. Tranquilo. Tá ó, maravilha. Então, vamos lá, gente. Que coisa boa ter todos vocês aqui, esse grupo enorme de pessoas participando nesta tarde maravilhosa, todo mundo em casa.
né? Que coisa boa. E vamos, então, conversar sobre o nosso tema, essa coisa, né, que é fascinante, esse negócio que é empolgante, que é o Tribunal do Júri. Né? Quem de nós nunca ficou fascinado ao assistir filmes americanos, ingleses, com aqueles tribunais bonitos, aquelas coisas todas? A realidade não é tão bonita assim, né? Principalmente aqui nos nossos cantos menos pomposos, né? Os tribunaizinhos são muito simples no interior, enfim, mas o tribunal, enfim, a instituição, ela é muito bonita. Vocês estão aí vendo uma tela onde você tem um quadro aqui de uma formação clássica do Tribunal do Júri. Todo mundo tá chegando aí, todo mundo está vendo? Eu nem perguntei se essa tela está disponível para vocês. Imagem e som está tranquilo, Manuel. Pronto, show de bola. Então, vamos lá. Você tem aqui uma composição clássica do Tribunal do Júri. Né? Você tem aqui a mesa com o juiz, um escrivão que fica ao lado aqui, né, que vai registrar a ata. Isso é uma formação clássica. No lado direito do juiz fica o Ministério Público, promotor, ele ocupa o lado direito do Todo-Poderoso, né, o Ministério Público ali, a destra do Todo-Poderoso. Então, daqui ficam os jurados, né, no canto direito, do lado ficam os jurados, ok? De frente para o juiz tem uma tribuna, uma cadeira, onde se assentarão as testemunhas e o próprio réu, né? Ou réu, se for mais de um, quando eles forem ser interrogados. Se assentarão aqui, as testemunhas, peritos, quem for ouvir. Certo? Existe um espaço reservado para o público, porque o Tribunal do Júri é público, ele não é privado, ele não é sigiloso, ele é público, é uma audiência pública, qualquer pessoa pode participar. O que existe às vezes, é restrição em relação à quantidade de pessoas. Muita gente querendo ver um júri famoso, o júri da Susana Richthofen, dos Nardoni, o mundo todo querendo assistir, então tem que se inscrever para participar e fica limitado. Mas, assim, por isso, o júri mesmo, ele é público, certo? As pessoas podem entrar, podem assistir. E lá no canto à esquerda do juiz fica quem? O réu e o seu defensor, e a defesa, certo? Fica o réu e a defesa. Então, nessa configuração, interessante que você já começa a ver que aquela coisa da isotopia, do lugar igual, não é bem assim que a banda toca. Mas a gente vai trabalhando, né, da forma que está tentando equacionar isso. Mas vamos lá. O que é o Tribunal do Júri? Né? Qual é a definição do Tribunal do Júri? Qual é a definição do Tribunal do Júri? Eu estou experimentando esses slides aqui, então, se não aparecer para vocês, vai me avisando aí, tá certo? O Tribunal do Júri é um órgão jurisdicional de primeira instância, né? Ou de primeiro grau, lembra, o júri é de primeiro grau, da Justiça Comum Estadual ou Federal, cuja competência é para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida são aqueles crimes cujo objetivo, o objeto do autor, quando o autor vai praticar esse crime, o objeto dele é a vida da pessoa, não é outra coisa. Existem outros crimes que matam. Por exemplo, o mais famoso deles é o latrocínio, né, que a gente vê o tempo todo. O cidadão vai roubar o celular de alguém, o cara resiste, ele dá um tiro e leva o celular. Esse crime, embora ele tenha tirado a vida de alguém, ele não é crime doloso contra a vida, ele é crime contra o patrimônio. O objetivo do assassino, do latrocida, a palavra certa é essa, do latrocida,
é o patrimônio. O objetivo dele é o celular, não é a vida da pessoa. Ele vai tirar a vida da pessoa para remover o obstáculo, né? O obstáculo que está ali entre ele e o smartphone, entre ele e o celular, entre ele e a bolsa, entre ele e o carro, tem a pessoa, o proprietário, ele vai então matar para cometer o roubo. Então, o crime, o objetivo do criminoso, do agente, é o patrimônio. Os crimes dolosos contra a vida são aqueles que a pessoa não quer outra coisa, ela quer tirar a vida humana. Então, quais são esses crimes? São o homicídio, matar alguém, né, com todas as suas qualificadoras, enfim, todas as suas. O induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, preste atenção, não é suicídio. Suicídio não é crime. Suicídio não é crime. Crime é você instigar, induzir ou auxiliar alguém a cometer o suicídio. O infanticídio, que é aquele crime específico da mãe, sob influência do estado puerperal, que mata o próprio filho durante ou logo após o parto. E o aborto, né, que é a vida humana intrauterina. Então, quem comete qualquer um desses crimes está cometendo crime doloso contra a vida. Crime doloso contra a vida, se for a modalidade dolosa. Enoque, seu microfone ficou silenciado agora, viu? Verifica, por favor, aí. Tá mudo ainda, tá mudo. Eu acho que algum contato que você tocou em alguma coisa aí, ele deu um sinal. Voltou. Falei. Voltou? Voltou. Alô? Voltou, deve ser. Pronto. Então, é alguma coisa de contato aqui, pode ter sido. Isso. Ok, valeu. Obrigado, gente. Vamos Você volta falando essas coisas, tá certo? Ficou mudo no slide anterior, no final do slide anterior. Certo. Então, voltando aqui. Beleza, é isso? Isso. Você estava refletindo exatamente no final do slide. Ok. Show. Está aparecendo o slide aí para vocês? Está aparecendo, tranquilo. Pronto, tranquilo. Então, eu estava falando que esses são os crimes contra a vida. Crimes dolosos contra a vida. Homicídio, induzimento, instigação, auxílio, suicídio, infanticídio e aborto. Quem comete esses crimes, comete crime doloso contra a vida e, então, o que é que nos diz a nossa Constituição? Artigo 5º, inciso 38, artigo 5º, inciso 38, diz: é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Competência dos crimes dolosos contra a vida. Então, quem cometer crime doloso contra a vida vai se encontrar perante o tribunal do júri, o tribunal do povo, certo? Ou seja, essa pessoa não será julgada por um juiz de carreira, por um juiz togado. Ela será julgada por pessoas comuns, pessoas do povo que farão o julgamento. E daí, então, começa logo aqui uma reflexão. Eu confesso a vocês que, durante muito tempo, durante boa parte do curso de Direito, eu não entendia isso. Aliás, durante o curso de Direito todo, durante todo o meu curso de Direito, eu não compreendia isso, não conseguia entender se o cidadão
furta uma galinha, ele é julgado por um juiz de carreira, um cara que né, estudou, fez curso de direito, fez concurso público, passou, enfim, está um juiz com toda o seu conhecimento, toda a sua bagagem legal. Esse juiz, então, vai julgar o cidadão que furtou uma galinha. O furto de uma galinha, uma receptação, qualquer crimezinho bobo, estelionato. Mas se o cidadão mata uma pessoa, que é o crime, um dos crimes, né, é o crime mais grave do Código Penal, você tirar uma vida humana, que é o bem mais precioso do ser humano, essa pessoa não será julgada por um juiz, mas será julgada por pessoas leigas, por pessoas do povo. E aí eu não entendia isso, eu não compreendia isso, eu entrava em conflito, discutia com meus professores. Mas quando eu comecei a atuar no Tribunal do Júri, conhecer o crime de homicídio e todas as suas nuances, aí eu fui entender que o legislador foi muito sábio nessa questão. Porque o crime doloso contra a vida, gente, ele se difere. Eles se diferem. Alguém está pedindo aí para avisar para quem entrou depois. Sou eu, estou no controle daquela aqui. Nossa explicação. Pronto, coloca aí isso. Show. Então, vamos lá. O crime de tirar a vida de outra pessoa, gente, se difere de qualquer outro crime que você possa imaginar. Por quê? Porque ele tem digamos, ele tem aspectos, tem nuances tão complicadas, tão vastas, que é preciso você, para julgar uma pessoa que cometeu um crime contra a vida, você precisa ter sentimento humano. Sentimento humano. O que, para o juiz de carreira, começa a ficar difícil, porque o juiz de carreira é técnico. Ele é técnico. E de tanto ele lidar, de tanto ele trabalhar, de tanto ele vivenciar essa coisa dos crimes a cada dia, toda hora ele julgando, ele vai se tornando meio que cauterizado em relação à questão do crime, da pessoa cometer um delito. É como se aquilo fosse se tornando comum para o juiz. E ele vai perdendo, queira ou não, a sensibilidade. Queira ou não, ele vai... Voltei do Sudeste, eu cheguei aqui numa situação meio complicada e tal, fui procurar emprego, e o emprego que eu achei... Opa, o áudio parou de novo? Não, tá tranquilo. Foi um pequeno gelinho, mas voltou rápido. Tá. Porque a internet também acontece em dar essas variantezinhas. Mas eu estou olhando aqui o meu microfone, e de olho nele, ele está acenando como está ouvindo. Beleza. Então, uma experiência minha, eu vivi isso, né? Eu vivi isso. Eu fui trabalhar na funerária São Francisco. Trabalhei 6 anos no Grupo Vila, na funerária São Francisco, depois dos 2 últimos anos, 4 anos no Alecrim, 2 últimos anos na Rua São José, ali onde é o centro de Velópolis. E logo que eu comecei a trabalhar lá, eu trabalhava como atendimento, atender a família que chegava ali, eu não mexia com a parte de corpo, mas eu queria entender isso, compreender isso. E fui, algumas vezes, eu comecei a ir na sala lá de preparo de corpos. E quando você entra, é uma sensação muito ruim. É um negócio assim, o cheiro, a forma, você vê a pessoa morta ali, enfim, é complicado. Mas eu olhava para os meus colegas que trabalhavam nisso há anos, eles estavam nem aí. O cara estava cuidando lá do corpo e comendo um cachorro quente, lanchando, tomando uma Coca-Cola. A proximidade
da coisa vai tirando a sensibilidade. Eu, primeira vez que eu fui, eu fiquei uma semana impressionado, aquela cena na cabeça e tal. Depois, 6 anos depois, eu já estava muito mais tranquilo, acostumado em relação àquilo. Então, imagino que isso acontece com o juiz. O juiz vai, a pessoa chega e diz, matei, mas eu matei por causa disso, disso. O juiz olha para ele, só na cabeça do juiz você matou. Você matou. Você não pode matar, você tem que ter procurado a lei, você tem que ter procurado a justiça, você não pode matar. Mas o povo, né, a minha experiência no júri é muito essa, eu chego bem pertinho do jurado, muitas vezes, e digo assim, se fosse você no lugar dele, você faria o quê? O promotor enlouquece com esse tipo de coisa, né? Ele acha, você, jurado, faria o quê no lugar dessa pessoa? Nessa circunstância, nessa situação. Então, esse link da pessoa, do ser humano, do povo julgando o povo, é que faz o tribunal do júri ser um julgamento assim muito importante, né? Muito especial. Bom, a origem do tribunal do júri não é certa, né? As pessoas não têm, a gente não tem assim dizer, o tribunal do júri, o júri popular surgiu tal, tanto, quem criou, quem inventou. A história toda fala disso. Você abre lá a história dos hebreus, tem o Tribunal do Povo. Você abre a história dos gregos, você tem o Tribunal do Povo. Em Roma, você tem em vários cantos, vários povos, você tinha situações em que o soberano não julgava, ele levava a situação para o povo decidir. Então, isso aconteceu a história toda, a vida toda, isso aconteceu. Mas a formação, o júri como nós conhecemos, ele remonta ao que aconteceu lá em 1215, com a instituição da Carta Magna, da Magna Carta, do rei João Sem Terra, em 1215, portanto, lá início do século III, do século XIII, quando foi criada aquela carta para limitar o poder do monarca, os nobres ali se reuniram, os senhores, né, de propriedades, enfim, e pressionaram o rei João Sem Terra para assinar essa carta, limitando, abrindo mão de alguns das suas prerrogativas, dos seus poderes. E aí, então, dentro dessas prerrogativas, nasce o chamado Tribunal do Povo. O Tribunal do Povo era formado por 12 homens, ditos de consciência pura, que julgavam crimes, crimes contra a... Estão me vendo? Está escutando, está tranquilo, Enoque. Tá tranquilo, está tranquilo. E às vezes aqui dá um sumiçozinho aqui. Eu desapareço aqui da tela, mas tá, tudo bem, vamos lá. Então, surgiu esse Tribunal do Povo, mais voltado para os crimes de ordem religiosa, que era bruxaria, qualquer crimes de blasfêmia, enfim. Esses homens, então, cristãos de consciência pura, então eram chamados para julgar aquela pessoa acusada de heresia, de bruxaria, enfim. Esse tribunal, então, vai sofrer uma modificação profunda na Revolução Francesa. Então, na Revolução Francesa, surge o Tribunal do Júri, passa a ter um papel bem mais político, tirando realmente o poder do monarca, porque a Revolução Francesa foi um movimento contra o absolutismo. Então, o povo não queria mais ficar à mercê dos caprichos do soberano, né? Do rei, que se dizia o sol, e que se dizia o próprio Estado, que mandava e desmandava. Então, a Revolução Francesa foi o que abriu, né, essa nova formação democrática, enfim,
foi a partir da Revolução Francesa. E foi na Revolução Francesa que o júri se tornou esse júri que nós conhecemos. Varia em quantidade de pessoas, varia na dinâmica do seu funcionamento, de país para país, mas o modelo francês se espalhou pelo mundo. No Brasil, o júri veio para cá com um decreto do príncipe regente, atendendo a uma iniciativa do Senado do Rio de Janeiro para criar um juízo de juízes. Um juízo de juízes. 24 juízes, homens da sociedade, bons, honrados, que foram criados, veja que coisa interessante, foram criados com o objetivo inicial de tratar dos crimes de imprensa. Eu estou passando bem rápido aqui, para a gente não perder muito tempo em relação a essas questões históricas. Mas eles foram criados para tratar os crimes de imprensa, que nessa época os crimes de imprensa eram muito sérios, porque eles estavam criando a mentalidade do povo contra a monarquia, pró-república, né, em favor da república. Então, isso era considerado um crime contra a coroa, então criaram esse conselho. E isso já foi uma certa jogada no Senado do Rio de Janeiro, exatamente para que esses crimes não ficassem sob a tutela do regente, do imperador. Porque se o cara escrevesse alguma coisa lá a favor da república e fosse julgado pelo imperador, ele ia se torar, né? Então, tirar da mão do imperador esse poder de julgar os crimes de imprensa. Né? A Constituição de 1824, a primeira Constituição, né? Ela, então, coloca o júri para integrar o poder judiciário, né? E amplia, então, a sua competência para julgar causas cíveis e criminais. Em 1832, o Código de Processo Penal ampliou a competência do júri. Aí a gente vai dando uns saltos, mas o importante para vocês é a gente chegar na Constituição de 1946, né, que, na verdade, perdão, a de 1967, que no artigo 150, parágrafo 2º, manteve o júri no capítulo dos direitos e garantias individuais, dizendo que são mantidas a instituição e a soberania do júri, que terá competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, foi em 67 que os crimes, a competência do júri se restringiu aos crimes dolosos contra a vida. E aí, então, chegamos vamos dar um salto aí, chegamos à nossa Constituição de 88, que é a consagração máxima do Tribunal do Júri. Né? A Constituição de 88, perdão, a Constituição de 88, a nossa Constituição, nossa Carta Cidadã, traz o capítulo 5º, no artigo 5º, que é o grande artigo das garantias individuais, enfim, daquela coisa, né, dos direitos e garantias individuais, o artigo 5º. E lá no artigo 5º, no inciso 38, está lá, reconhecido, então, a instituição do Tribunal do Júri com plenitude de defesa, assegurada a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para os crimes dolosos contra a vida. Então, é o que temos hoje, né, da nossa Constituição, essa força constitucional para o Tribunal do Júri. Primeiro, dando ao júri plenitude de defesa. Olha, nós estamos acostumados a ouvir falar o tempo todo da ampla defesa, da amplitude de defesa. Ampla defesa é a possibilidade de você usar tudo que em direito for permitido para a sua defesa, para você se defender, ter voz, ter fala, enfim, qualquer situação.
Mas a plenitude de defesa, ela vai além. Ela vai além porque ela permite que no tribunal do júri você apele para o emocional do jurado. Você pode apelar para aspectos extra-autos, fora dos autos. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tive nos meus atuações, eu tive uma senhorinha que foi presa por tráfico de drogas. Essa mulher, ela vendia cachorro-quente na rua de madrugada. Ela vendia uma carrocinha de cachorro-quente, ficava até 1, 2 da manhã vendendo cachorro-quente nos lugares movimentados, para sustentar 4 crianças, uma escadinha. A mais velha tinha 15 anos, 16 anos, 15 para 16 anos. E o resto era escadinha, assim, os 4. Ela foi abandonada pelo marido, sozinha trabalhava vendendo cachorro-quente. Um traficante se aproximou, começou a aliciar para que ela passasse, fizesse intermediação passando drogas. Ela ganhava coisa de 200, 300 reais por semana fazendo isso, e ela aceitou para ajudar a criação, para ajudar, né? Tomar conta dos filhos. Pois bem, ela foi denunciada, a polícia chegou, ela pegou a droga, ela foi presa. No dia da audiência, foi de cortar o coração. Essa mulher já estava presa, quando a audiência aconteceu, ela estava presa há 8 meses. Eu tinha tentado habeas corpus, tentei várias coisas e nada, ela presa. 8 meses presa. A filha de 15 anos cuidando dos irmãos, saindo para a rua, batendo de porta em porta, pedindo ajuda. Eu ajudei muitas vezes, dei cesta básica para ela cuidar dos irmãos. Não tinha mais ninguém por ela. Essa mulher começou a contar a história dela para a juíza, é uma juíza. A juíza encheu os olhos de lágrima. A juíza encheu os olhos de lágrima. E ela dizendo, doutor, eu não sou traficante, eu não entrei nessa vida, eu não... Aí contando, e a juíza com os olhos marejando, assim, disfarçou para enxugar a lágrima. Mas, no fim, a juíza teve que condenar. Teve que condenar, não tem. O juiz, ele não pode perdoar, ele não pode dizer, não, eu perdoo, não, eu entendo sua situação, tá, você está perdoada. Não pode. A juíza sentenciou chorando, deu a pena mínima e tal, mas sentenciou com lágrimas nos olhos. No tribunal do júri, o jurado pode perdoar. Eu posso olhar para o jurado e dizer, perdoe esse miserável, perdoe essa pessoa aqui que cometeu esse ato, isso é uma pessoa sofrida da vida. E o jurado pode perdoar. Eu tive 2 votos pela absolvição daquela Maria Nazaré, a viúva negra de Elmo Marinho, né? A viúva negra de Elmo Marinho, eu tive... Oi? Parou? Travou? Não, tô tranquilo, não. Tá tranquilo? Deu uma congelada na imagem aqui, eu me assustei. Porque eu tô assustado com você, cara. Hã? Brincando. Vai, continua. Tá certo. Então, vamos... Então, lá, tranquilo. O jurado, eu pedi, eu não tinha o que fazer, a mulher matou o 5º marido, uma paulada, ela deu uma paulada na cabeça do cara, que os miolos do cara pulou fora. O Ministério Público botou as fotografias lá no telão, mas eu não tinha o que fazer, eu não tinha uma tese jurídica para defender aquela mulher, mas eu comecei a contar a história dela desde o início, que aconteceu com ela desde criança, que levou ela àquela situação, de já ter matado o 5º marido. Por quê? E eu perguntei aos jurados, você consegue entender isso? E lá na sala de votação, quando o juiz perguntou, o jurado absolve o réu, eu tive 2 votos dizendo sim. 2 jurados absolveram Maria Nazaré pela morte do 5º marido. Pode. O jurado pode ter pena, o jurado pode sentir pena do réu. Aí, no fim, ela foi condenada, só que eu consegui tirar as qualificadoras. Foi homicídio, ela ficou como homicídio simples e, pelo tempo que estava presa, ela já foi para o semiaberto.
né? Eu quis até apresentar ela na época para Paulo Emetério, mas ele não quis conhecer, disse que não, já tinha os periquitos lá. Brincadeira, viu, gente? Adoro meu amigo Paulinho, né? Não quero isso para ele, não. Então, vamos lá. A plenitude de defesa, o sigilo das votações, no jurado, a votação é sigilosa, ninguém fica sabendo, não é possível você saber quem votou a favor ou contra o réu. Não é possível. Por quê? Porque o jurado é feito de 7, o conselho é feito de 7 pessoas. E o juiz, então, começa a contar o voto. Então, o juiz, por exemplo, o jurado absolve o réu, aí o juiz tira um voto. Não. Não. Tem 3 votos ainda na urna. O juiz não lê esses votos. Ele não lê esses votos. Esses votos não podem ser lidos. Por quê? Porque já chegou em 4. 4 é a maioria de 7. Então, você não sabe se naqueles 3 votos tem mais 3 não, ou se tem 3 sim, ou se tem 2 sim, você não sabe. E você não sabe quem foi aqueles 4 votos não. Então, não é possível, matematicamente impossível você saber quem votou contra ou a favor do réu. Então, isso é sigilo de votação. E no júri brasileiro, então, sigilo de votação, os jurados não conversam, é diferente do júri americano. Você já assistiu vários filmes de júri americano, onde os jurados se reúnem, discutem e trazem um veredito. No Brasil, não. Cada juiz, cada jurado julga com a sua consciência e em sigilo. Ele não pode conversar com o jurado ao lado. É só ele, as duas cédulazinhas do sim e o não, que ele vai botar ali de mão fechada dentro da urna ou daquela sacola, né? A soberania dos vereditos, os vereditos do tribunal do júri são sagrados. Se o júri disser, o réu morreu, a vítima morreu de tiro, a vítima levou 5 tiros e morreu de hemorragia decorrente do tiro, sim. O réu foi aqui quem disparou os 5 tiros, sim. O jurado absolve o réu? Sim. Se o jurado disser que absolve o réu, não adianta o Ministério Público espernear, querer, apelar, não vai funcionar. É soberania, é soberano, o veredito é soberano. Pode haver apelação quando há situações muito discrepantes. Uma situação dessa aí, o cara levou 5 tiros, 3 na cabeça, morreu na hora, e aí o juiz perguntar, os ferimentos foram a causa da morte, e o jurado disser não. Aí você tem um problema, o jurado não entendeu nada, está brincando com a justiça. Aí, numa situação dessa, vai caber apelação, e esse júri vai ser anulado, vai ser feito outro júri com outros jurados. Aqueles jurados não vão participar. Mas a soberania dos vereditos é sagrada. E finalmente, né? Então, e a competência exclusiva para os crimes dolosos contra a vida, isso é o que diz o artigo 5º, inciso 38, certo? Então, falei esses princípios do júri, a plenitude da defesa, eu já adiantei, plenitude de defesa, o sigilo das votações também já adiantei, e adiantei aqui, né? Eu estou falando isso porque isso é um curso. Esse material é material de um curso para 2 sábados cheios, manhã e tarde, são 16 horas de curso, eu estou fazendo isso aqui numa hora e meia, certo? Então, deixa eu só ligar aqui. Ok. Então, falei desses princípios, os princípios são a plenitude de defesa, o sigilo das votações e a soberania dos vereditos. Esses são os princípios que regem o tribunal do júri, ok? Agora, como é que funciona? Como é o procedimento do tribunal do júri? O tribunal do júri é um rito que a gente chama de rito especial. Rito especial. Ele é formado por 2 fases, por isso a gente chama de procedimento bifásico.
Ele tem duas fases, dois momentos. O tribunal do júri tem dois momentos. E ele só terá a segunda fase se o réu passar da primeira fase, se a primeira fase não encerrar. Ela pode encerrar ela pode encerrar a ação na primeira fase. Eu vou dizer depois como é que isso acontece. Então, a gente também chama de rito escalonado. Escalonado porque o réu começa aqui respondendo a primeira fase, se ele não conseguir se desvencilhar daquela acusação na primeira fase, então ele vai para a segunda fase, que é quando acontece exatamente o plenário, certo? Então, por isso, então, se chama bifásico escalonado. Se escalar da primeira fase para a segunda fase, então ele vai enfrentar os jurados. Na primeira fase, ele vai estar diante do juiz togado. Como é que isso funciona? Como é que isso, então, funciona? Vamos lá. Então, quando ocorre um crime da competência do tribunal do júri, né, delegado fez o inquérito e disse, eu indicio fulano pelo homicídio de cicrano. Então, esse fulano está indiciado pelo homicídio do seu lado, do seu desafeto. Esse inquérito, então, vai para o Ministério Público oferece a denúncia. O Ministério Público olha, vê os elementos ali e oferece a denúncia por homicídio. Aí vai dizer se é simples, se é qualificado, que foi homicídio, qualificado por motivo fútil, por meio cruel. Tá, tudo bem. O Ministério Público oferece a denúncia. Oferecida a denúncia, o juiz faz um juízo de admissibilidade, ele olha ali, vê se não há motivo para a denúncia ser rejeitada de plano, não é absolvição, tá certo, gente? Não é absolvição. O juiz vai analisar a admissibilidade da denúncia. Se a denúncia preenche aqueles requisitos que estão lá no Código de Processo Penal, no artigo 41, né? Tem que ter a descrição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação do réu e a tipificação do delito, né? A classificação do delito. E aí, com ou sem testemunhas, o Ministério Público que vai dizer se vai colocar testemunhas, geralmente coloca. Enfim, o juiz analisa. Se a denúncia estiver ok, estiver bonitinha, tudo certinho, ele recebe a denúncia e manda citar o réu para oferecer resposta em 10 dias por intermédio de advogado. Se o réu não tiver advogado, manda para a Defensoria Pública. E se a Defensoria Pública não atuar naquela comarca, manda para nomeia um advogado dativo. O juiz nomeia um advogado particular para fazer a defesa daquele réu pobre. O fato é que o cidadão não vai deixar de ser defendido, ele não vai deixar de ser defendido, né, por não ter dinheiro. Então, o Estado vai providenciar o advogado para ele. Ok, aí ele responde, ele diz, eu fiz, mas fiz em legítima defesa, por exemplo, matei, mas foi legítima defesa, o juiz recebe a resposta escrita e analisa ali se não há nenhuma irregularidade, nenhum motivo para encerrar o processo, que às vezes o crime está... Por exemplo, chega o oficial de justiça na casa do cidadão para oferecer, para citá-lo, o cidadão morreu. O oficial de justiça diz, não, o cara morreu, o juiz vai extinguir o processo. O réu, quem matou o cara lá, também morreu. Não vai ter processo, né? O réu está morto. Enfim, mas se houve a resposta, tudo direitinho, o juiz marca, então,
audiência de instrução. Ele marca audiência de instrução. Veja que eu não falei até agora em absolvição sumária. Na resposta escrita, o advogado não vai pedir absolvição sumária, que é o artigo 397. Ele não se aplica, nós estamos diante de um rito especial. Porque a absolvição sumária ela só acontecerá ao final da primeira fase, se o juiz entender por absolver o réu. Ok? Então, a audiência vai acontecer. No dia da audiência, quem estará lá? Claro, o juiz, o Ministério Público, a vítima, se for um caso de tentativa de homicídio, né? A vítima sobreviveu, ela então estará lá na audiência para contar a história. Óbvio que se foi homicídio mesmo consumado, a vítima não vai estar ali, né? Só em espírito. Vai estar o réu, o seu defensor, o seu advogado, e as testemunhas, arroladas por ambas as partes, as que o Ministério Público arrolou, as que o defensor arrolou na resposta escrita, então serão ouvidos, estarão todos ali, peritos, se precisar, às vezes a gente chama um perito para explicar alguma coisa, a trajetória de um tiro, a questão da faca, ou se o tiro foi a queima-roupa, enfim, há toda ali a gente vai trazer todas essas pessoas. Aí vai acontecer a audiência. Então, a audiência começa, se a vítima sobreviveu, ouve-se a vítima, depois dela as testemunhas, primeiro as da acusação, depois as da defesa. Depois das testemunhas, se tiver perito para ser ouvido, vai ser ouvido. Se tiver reconhecimento de objetos, as testemunhas reconhecerem o revólver, a faca, enfim, o machado que foi usado. Depois de tudo isso, ouve-se o réu, né? Interroga-se o réu. O interrogatório do réu é no final, é o último ato a acontecer. O último ato a acontecer. Então, ouvido o réu, ouvido não, interrogado, né? O réu, ele tem direito a ficar em silêncio, ele tem direito a guardar silêncio, a não falar nada. Isso lhe é preservado, o advogado está ali para que isso, então, seja respeitado, mas não é bom, o réu está ali, que ele fale, que ele conte a sua história, por que matou, enfim, é bom sempre o advogado orientar bem o réu para que ele tenha uma palavra coerente, ele fale direitinho, ele diga o que, né, já, de preferência, em consonância com aquilo que ele disse lá no momento da prisão de flagrante, para o Ministério Público não dizer que ele está mudando a história, se ele disse lá que foi legítima defesa, então ele diga que foi legítima defesa, conta a história direitinho, então isso tem que ser tudo trabalhado, tá certo, gente? Depois do interrogatório, se não houver uma diligência muito importante, que às vezes, durante a audiência, surge uma informação muito importante, por exemplo, de alguém, uma testemunha disse, eu não vi, mas fulano de tal estava presente e viu. E cadê o fulano de tal? Não, ninguém falou dele, ele não foi chamado. Mas uma testemunha dessa, uma testemunha ocular do fato, é muito importante. Aí, para que marca outra audiência para ouvir essa testemunha. Uma diligência, né? Se não tiver, aí passam-se as chamadas alegações finais, que podem ser orais, podem ser, né, no microfone ali, olhando para a câmera que está gravando. As audiências hoje elas são todas gravadas. Então, primeiro o Ministério Público faz a sua sustentação final, pedindo que ele entender de direito. Nota, o Ministério Público tem que pedir contra o réu? Não, o Ministério Público pode olhar ali e pedir algo a favor do réu. Porque o juiz, vou dar uma paradinha aqui, ao final dessa primeira fase, o juiz tomará uma decisão. Primeira fase, e aí é o juiz togado.
ele tomará uma decisão. Que decisão é essa? Pode ser 4 opções. Quais são elas? Quais são elas? Que opções são essas? Primeiro, o juiz pode desclassificar o crime. Entender que não foi crime doloso contra a vida. Já tive muito isso. De você chegar e, durante a instrução, você ficar claro que não foi homicídio, foi lesão corporal. Foi lesão corporal. O cara, né, lesionou o outro, só que o cara foi para o hospital, chegou lá e aconteceu aqui, por exemplo, uma cidade vizinha aqui, o cara levou uns murros na briga, tal, o cara caiu no chão, chutou aquela coisa toda. O cara foi para o hospital. Chegou lá no hospital, era plantão, a médica estava ocupada, cheia, sozinha. Diz que foi briga de rua, briga de bêbado. Daí uma dipirona para ele, o doutor prescreveu uma dipirona e aplicaram a dipirona no cara e ele ficou lá na maca. Isso era meia-noite. Quando deu 3 da manhã, ele começou a sangrar pelo nariz. Aí corre, doutora, chama a SAMU para trazer o cara aqui para Natal. Não só deu tempo a SAMU chegar, o cara já morreu ali mesmo. O chute tinha causado um pequeno traumatismo, uma microfratura craniana, né, intracraniana, que foi dando hemorragia. E a doutora não prestou atenção nisso. E o cara morreu. Então, foi uma sequência de erros que levou à morte. Mas o que aconteceu foi uma briga. Eles brigaram, os dois brigaram. Então, foi lesão corporal. Então, o juiz pode desclassificar. Chega aqui nessa hora, o juiz diz, não foi crime doloso contra a vida, foi lesão corporal. E aí, o juiz mesmo julga ou manda para o juiz, se ele não for juiz competente para julgar. Às vezes, uma lesão corporal leve é do juizado. Acontece, o cara deu um empurrão, o cara caiu, uma lesão leve. Agora, depois, o cara morreu, né? Então, o juiz entende que foi uma lesão e foi uma lesão leve. Que depois gerou outro problema. O cidadão caiu lá, depois se recuperou, aí tentou matar. Não tentou matar. Foi uma briga. Então, o juiz desclassifica aquilo, vai para o juizado especial lá, para o GTRIM, ok? O juiz pode também... Então, desclassificação, ele pode absolver sumariamente o réu no final da audiência, no final dessa instrução, a primeira fase, né, chamada de iudício accusationis, a primeira fase do júri, iudício accusationis. Então, o juiz pode absolver. Absolver quando? Quando houver, por exemplo, uma excludente de ilicitude, uma legítima defesa, ficou claríssimo uma legítima defesa, ficou muito claro a legítima defesa. Que o cara agiu por legítima defesa, ou ele matava ou morria, não tinha o que fazer. O cara veio para cima dele, né? E aí, então, o juiz pode absolver sumariamente. Tive um caso agora, bem recente, aqui em Macaíba, absolvição sumária. Ou excludente de culpabilidade, né? Aquelas situações, excludente de culpabilidade, que o cidadão agiu por uma coação irresistível, por exemplo, né? O cara botou o revólver na cabeça do filho do cara e disse, ou você vai ali e dá um tiro em fulano, ou seu filho morre. O que é que você vai escolher? O cara, coação irresistível, não tem jeito, ele foi lá e fez. Então, se o juiz entender isso, ele absolve sumariamente. Aí, no final da primeira fase. Ele pode também impronunciar o réu. A impronúncia é quando o juiz ali, ele não está convencido de que o réu é inocente, ele não está convencido de que o réu é inocente, mas ele também não está vendo elementos muito fortes, assim, elementos muito indicativos de que houve realmente um crime doloso contra a vida. As provas não estão muito boas, a coisa está ali
Então, o juiz impronuncia. Essa impronúncia é interessante porque ela parece que se choca com... Enoque, teu microfone silenciou de novo, cara. Continua silencioso. Desse algum contato aí. Coisa. Voltou agora? Voltou. Ok. Voltou. Negócio mais doido. Tava falando onde que? Em pronúncia? Isso. Pronto. Então, a impronúncia é quando o juiz não percebe ali que, sabe, não há elementos ainda que justifiquem mandar esse cidadão lá para o tribunal do júri. O tribunal do júri é uma caixa de surpresa, tem muita emoção ali, o cara pode ser condenado e ter sido ele. Aí criaram um tal de princípio indúbio pro società. Já ouviram falar várias vezes disso, né? Na dúvida, defenda a sociedade, mande. Esse princípio não tem amparo constitucional, tá certo, gente? Isso não existe. O princípio indúbio pro réu, sim, esse tem amparo constitucional. O indúbio pro società é uma invenção. É uma invenção, tá certo? Mas virou quase que uma norma, uma lei, uma norma legal, uma lei aí inarredável. Bom, mas o juiz, se ele olhar ali e disser, não há elementos aqui suficientes, não estou dizendo que não foi ele, mas eu não vou mandar, ele impronuncia, ele não manda o réu e aí termina o processo. A diferença entre impronúncia e absolvição sumária é que a absolvição sumária ela faz coisa julgada. Não se volta mais a discutir aquilo. A impronúncia, não. A impronúncia, enquanto o crime não prescrever, se surgir um fato novo, o Ministério Público pode reapresentar a denúncia, começar de novo. Tá certo? Entendido? Ou então, finalmente, o juiz pode, e é o que mais acontece, pronunciar, manda. Ele diz, olha, existe aqui, pelo que eu ouvi, então, depois das alegações finais, o Ministério Público pediu a pronúncia para o cara ir ser julgado. A defesa pediu a impronúncia, pediu a absolvição sumária. O juiz analisa e diz, olha, não há elementos aqui para eu absolver e há, no meu entendimento, indícios de que houve aqui, provavelmente, um crime contra a vida. Então, eu vou pronunciar. E aí ele pronuncia o réu e diz por qual crime ali que o réu vai ser julgado no tribunal do júri. Você pode recorrer dessa pronúncia, recurso de sentido estrito, pode, mas enfim. Se a pronúncia transitar em julgado, o cidadão vai para o tribunal do júri. Né? E aí, então, ele escalou, foi para o tribunal do júri. Como é que se organiza, então, esse tribunal do júri? Rapidamente aqui, para a gente entender. No início de cada ano, é feito uma lista de jurados. Os órgãos públicos, o CDL, enfim, mandam nomes de pessoas idôneas para o juiz, e o juiz, então, acata esses nomes e forma uma lista de jurados que vão trabalhar, vão ser jurados durante aquele ano. Então, ano de 2020, em janeiro, foi divulgada a lista de jurados. Aí surge uma causa para ser julgada pelo tribunal do júri. O juiz chama, o Ministério Público chama um representante da OAB, qualquer advogado que tiver no fórum, e daqueles nomes que estão ali, ele sorteia 25. Esses 25 pessoas serão intimadas para comparecer à audiência do júri. No dia do júri, desses 25 são sorteados 7 para compor o conselho de sentença, os demais são dispensados. Então, o juiz começa, então, a sortear. Quando ele tira o nome, fulana de tal, aí a jurada lá se levanta. Aí ele olha para a defesa e diz, a defesa aceita? A defesa diz, aceito. Aí ele se vira para o Ministério Público e diz, promotoria, aceita? Aceito. Sempre a defesa fala primeiro. Ok, defesa aceita, promotoria aceita, defesa aceita, promotoria rejeita. Se um rejeitar, o jurado sai.
cada um tem direito a rejeitar 3 vezes, sem precisar explicar. Eu digo, não, rejeito. O juiz não vai me perguntar por quê. Rejeito. Rejeito. Agora, a partir da terceira rejeição, né, depois da terceira rejeição, a partir da quarta, aí eu tenho que justificar. Eu rejeito esse jurado por isso, isso e isso, e o juiz julga se a minha justificativa afasta, ou seja, impede aquele jurado. Estão entendendo? Ficou claro isso? No momento em que for sorteados 7 jurados, e aí no conselho de sentença não pode ter aqueles impedimentos, né? Não pode ter pai e filho, marido e mulher, irmão e irmão, né? Irmãos, cunhados, não pode ter parentes, né? Em linha colateral e primeiro grau, enfim. Se algum dos jurados tem muita amizade com a família, ou com o réu, do réu, ou com a família da vítima, ele pode dizer, excelência, eu não me sinto à vontade para compor esse júri, porque eu sou amigo íntimo da família do réu. Enfim, ele vai ser dispensado, e de toda forma, então, quando se formar os 7 jurados, nós temos o conselho de sentença. O juiz toma o compromisso deles, eles se colocam de pé, o juiz faz um compromisso, eles, né, recitam um compromisso, e a partir daí eles são jurados, recebem, é lido o pregão, é dito qual é o crime que vai ser julgado, a pessoa que vai ser julgada e por qual crime. Então é lido o pregão e os jurados recebem uma cópia da pronúncia, uma cópia de um relatóriozinho que o juiz faz, eles leem ali na hora para se inteirar da situação, porque se pressupõe, né, que os jurados não sabem nada sobre o crime. Isso hoje em dia é impossível por causa da internet. Todo mundo já vai para o júri sabendo o que aconteceu. Mas a ideia é que o jurado chegue e ele tome conhecimento daquela situação naquela hora. E ali, então, depois disso, começa-se a instrução do processo. Essa instrução, então, começa com... deixa eu passar aqui algumas... Eu estou adiantando aqui. O julgamento, então, começa exatamente isso, né? Depois da instalada sessão, pregão, lido, formação do conselho de sentença, a instrução. A instrução. Aí começa o quê? Primeira pessoa que é ouvido, se for um caso de tentativa de homicídio, a vítima está viva, ela vai ser ouvida primeiro. Ouve-se o ofendido, se for possível. Em seguida, passa-se as testemunhas. Essas testemunhas foram arroladas. Depois que houve a pronúncia, o juiz mandou que as partes arrolassem as testemunhas para o plenário, que podem ser em número de 5 testemunhas de cada lado. Então, as testemunhas serão ouvidas. Primeiro as testemunhas da acusação, trazidas pela acusação, depois as testemunhas trazidas pela defesa. É colhido, então, o compromisso, né? Elas são compromissadas em dizer a verdade, mentira em plenário, elas podem ser presas e responder por falso testemunho, ou então são interrogadas, são ouvidas as testemunhas, é feito, né, a oitiva das testemunhas. Primeiro as da acusação, depois as da defesa. Depois disso, se tiver perito para ser ouvido, que foi solicitado, será ouvido. Em seguida, aí o réu é interrogado. O interrogatório do réu, então, é a última coisa que acontece. Então, o réu é interrogado, sendo ele interrogado, terminado ali, começa-se os debates. Lembrando que essa coisa de ouvir testemunha, de interrogar réu, tem participação ativa, tá certo, gente? Do promotor e da defesa. O juiz faz perguntas, mas o promotor e a defesa também fazem perguntas. Isso às vezes demora um tempão, porque não tem tempo para isso, não tem tempo cronometrado para isso. Aí começam-se os debates. Cada parte, então, terá 1h30. 1h30 para promover a sua tese. Então, primeiro, o Ministério Público vai lá e, durante 1h30, ele promove a sua tese, pede a condenação do réu por isso, isso e isso.
Terminado, a defesa tem a sua parte. 1h30 também. Ele precisa usar esse tempo todo? Não. Mas ele tem até 1h30, não pode ir mais do que isso. Quando a defesa termina, o juiz pergunta ao promotor se ele quer ir à réplica, se ele quer voltar lá para continuar ou contrapor o que a defesa disse. Tá? Até porque a defesa é livre para, na hora, ela dizer e trazer até uma tese nova na hora da defesa, na sua primeira fala. Então, o Ministério Público pode ser pego de surpresa ali e ele vai à réplica. Por 1h, terminada a réplica, a defesa tem 1h também. Aí, nesse último momento da defesa, que é a tréplica, não se pode inovar. Ele não pode trazer uma tese nova, até porque o Ministério Público não terá mais a oportunidade. Tá certo? Então, na tréplica não vale inovar a tese. Ele tem que manter a tese. E aí, então, feito esses debates, detalhes, se for mais de um réu, esse prazo é aumentado de 1h, tá certo? Todos os prazos, esses tempos são aumentados de 1h. E aí, então, existe ali algumas vedações, eu não posso, por exemplo, não se pode fazer menção à algema, se o réu tiver algemado, tá vendo? É um cidadão tão perigoso que está aqui, ó, tendo que ficar algemado, o juiz nem mandou tirar a algema dele. Ou a defesa dizer, ó, o juiz mandou tirar a algema, né? O cara está sem algema. Se fosse perigoso, não estava sem algema, estava aí, ó, algemado, mas não é perigoso, isso é um santo. Não pode fazer. Se o réu ficou calado, o Ministério Público não pode dizer, tá vendo? Ficou calado aí, ó, quem cala consente. Não pode. E não pode também fazer menção à pronúncia. Dizer, o juiz pronunciou, o tribunal mudou a pronúncia. Não pode. Não pode. Tá certo? Porque isso cria uma influência, uma indução dos jurados que não é fora do mérito da causa. Quando termina esse... Gente, estava programado para terminar de 4h30, mas nós tivemos 20 minutos de atraso, vocês lembram disso, né? Eu vou descontar aqui um pouquinho esse tempo, tá certo? Só para a gente concluir. Então, terminado isso, ok? Depois então, feito a réplica, a tréplica, detalhe, se o Ministério Público não for a réplica, a defesa também não tem direito à tréplica, óbvio, claro, né? E às vezes o promotor usa isso como estratégia, né? Eu já caí nessa armadilha, e só caí uma vez, né? Eu deixei o meu melhor argumento para fechar para a tréplica, o promotor percebeu, eu digo até o nome do cara, porque é meu amigo, gosto dele, doutor Cláudio Onofre, cara, gente fina demais, mas o bicho não dá ponto sem nó, não, é inteligente demais da conta. Ele percebeu, quando o juiz disse assim, a promotoria vai à réplica, ele olhou para mim, deu um sorrisozinho de canto de boca e disse, não, excelência. Aí eu virei para o meu estagiário e disse, perdi o júri. Ele disse, como eu disse, perdi? Perdi porque o melhor que eu tinha de falar, o promotor me deu a rasteira. Fiquei sem falar. E aí passou raspando, mas eu perdi aquele júri. Então, se não tiver réplica, não tem tréplica. Então, fique atento a isso se você um dia for fazer um júri. Tá certo? Terminado isso, o juiz apresenta, enquanto está havendo ali os debates, o juiz está preparando as perguntas, certo? E as perguntas, então, elas são elaboradas de forma que o jurado, quando for votar, ele possa responder a pergunta sim ou não. Certo? Você não pode perguntar, fazer uma pergunta com subjetividade. A pergunta é sim ou não. Não pode ser mais ou menos, em parte. Não sei, não pode. É sim ou não. No dia, né? Então, quais são essas perguntas? O que é que elas versam? Primeiro, elas versam sobre materialidade e autoria. Lembra que eu falo para vocês, pessoal aí do processo penal, eu falo que o processo penal
todo se resume a duas perguntas. O crime aconteceu, o réu aqui é o responsável pelo crime, ele foi o autor do crime, então é materialidade e autoria. Essas duas questões resumem o processo penal todinho. Claro que para chegar a elas tem que passar por muita coisa. Mas, enfim, a primeira pergunta é da materialidade. E essa materialidade, ela pode ser dividida em duas perguntas quando houver dúvida sobre a causa da morte, ou a causa, né? Então, por exemplo, diz lá, no dia tal, a pergunta é assim, o juiz vai elaborar dessa forma, no dia tal, às tantas horas, a vítima fulano de tal foi alvo de disparos de arma de fogo, certo? Aí o juiz pode fazer nessa pergunta, ele pode complementar na mesma pergunta, dizer assim, sendo isto a causa de seu óbito ou de sua morte. Quando ele vai dizer isso? Quando nem nem o Ministério Público nem a defesa discutiram a materialidade. O cara foi lá e deu 3 tiros na cabeça do cidadão, o cara morreu. O cara, né? Se fosse hoje, eu tava doido para fazer um júri hoje que eu ia dizer que o cara não morreu de tiro, ele morreu de coronavírus. Ele morreu de coronavírus. Os tiros na cabeça dele não tiveram influência nenhuma. O cara estava tossindo e morreu de coronavírus. Mas quando não se discute, né, não há discussão acerca do que causou a morte, o juiz faz uma pergunta só. A vítima levou tiros, que foram a causa de sua morte, aí o jurado vai responder o quê? Sim ou não. Ou sim, o jurado tem 2 papelzinhos na mão, sim ou não, é sim ou não. Agora, se a minha tese como defesa é que o cara não morreu do tiro, então lá, no dia tal, a vítima fulano de tal foi vítima de disparos de arma de fogo, descritas, que lhes causaram os ferimentos descritos no laudo tal, sim. Aí o juiz faz a segunda pergunta. Esses ferimentos foram a causa da morte? O Ministério Público disse que sim, mas eu estou dizendo que não. O cara foi para o hospital bonzinho e lá no hospital ele pegou infecção hospitalar e morreu de infecção hospitalar. Ele não morreu dos tiros. Os tiros não foram letais. Ele sobreviveria normalmente, só que internou, ficou 2 dias no corredor do Valfredo Gugel e lá ele morreu de infecção hospitalar. Então, eu estou discutindo se a morte foi dos tiros ou não, né? Aquela questão das causas, supervenientes, enfim, que a gente já estudou isso em direito penal. Se eu estou discutindo isso, o juiz, então, fraciona a materialidade em 2 perguntas, tá certo? A segunda pergunta é a pergunta da autoria ou participação. Depende de qual é a acusação. O cara é coautor ou é partícipe? Aí o juiz vai perguntar, o réu aqui presente, fulano de tal, foi o autor dos disparos que causaram a morte da vítima? Aí o jurado também responde, sim ou não. Então, se eu defendi negativa de autoria, não foi ele não estava, não foi ele que fez o disparo, não partiu da mão dele, o jurado vai dizer não, e o cara vai ser absolvido. Agora, se o cidadão teve participação, o juiz pergunta, ele participou de algum modo, ou levando o atirador até o local do crime, e aí então, o jurado também responde sim ou não, se houve ou não essa participação, tá certo? Feito isso, eu quero dizer também para você que qualquer negativa a uma dessas 2 perguntas encerra o júri. Encerra o júri. Se o jurado disser não foi ele, o juiz não vai fazer mais nada, ele não vai fazer mais pergunta nenhuma. Ele encerra o julgamento ali e declara o réu absolvido. Absolve o réu. Porque os jurados disseram que não foi ele que matou a vítima. Pronto, acabou. Agora, se o jurado disser, sim, a vítima morreu de tiro, sim, foi ele que atirou, aí o juiz é obrigado a fazer a pergunta chamada genérica. A pergunta genérica é,
O jurado, a pergunta é, o jurado absolve o réu? Essa é a pergunta. O jurado absolve o réu? Essa pergunta, gente, ela engloba todas as teses de defesa. Se eu defendi, por exemplo, que o réu agiu de legítima defesa, minha tese, foi ele, sim, ele deu o tiro no cidadão, o cidadão morreu do tiro, tá certo? Você aqui, jurado, preste atenção no que eu estou falando, a vítima levou um tiro no estômago e morreu. E quem deu o tiro foi seu João, que está aqui, foi ele que deu o tiro, meu cliente aqui que deu o tiro. Mas ele só deu esse tiro porque o réu a vítima veio para cima dele com um punhal para matá-lo e ele puxou o revólver e atirou para se defender. Isso todo mundo viu. Aí eu digo para o jurado, olha, quando o juiz perguntar se o jurado absolve o réu, lembre que ele agiu em legítima defesa. E legítima defesa pede absolvição. Então você absolva, você diz sim. Entendeu? A tese, a pergunta, ela é genérica. Ela é genérica. Se eu defendo que o cara agiu por coação irresistível, o cara foi coagido de uma forma que ele não teve o que fazer, não tinha como escolher. Ou você mata ou eu mato seu filho, eu mato sua família todinha aqui, o cara desespera numa hora dessa. Então eu explico, aí eu digo, olha, jurado, absolva esse cidadão, ele merece ser absolvido. Ou aquela situação, né, que, enfim, você pergunta para o jurado, você agiria diferente? É exigível que a pessoa agisse de forma diferente, né, inexigibilidade de conduta adversa? Enfim, todas as teses de defesa, elas se resumem nessa, exceto a de autoria, tá certo? Se a minha negativa de autoria, se a minha tese é negativa de autoria, ela tem que se resolver lá, na pergunta 2, na pergunta da autoria, tá certo? Agora, de toda forma, você pode apelar para a clemência, sempre você pode apelar para a clemência do jurado, né? Jurado, já vi jurados, júri absolver uma pessoa por pena, o advogado pediu pena, chorou, pegou um lenço lá, chorou, se ajoelhou, e o júri entendeu que deveria ter pena da moça lá e absolveu a bichinha, né? Que armou lá pro outro morrer. Bom, fazer o quê? Isso é jurado, isso é júri, soberania, né? Agora, se existe... Aí vamos lá. Digamos que o jurado disse sim, a vítima morreu de tiro, sim, o réu assumiu, o réu foi o autor dos disparos. Não, o jurado não absolve, o cara está condenado, aí ferrou. Ele está condenado. Aí, dependendo da pronúncia, do que foi pronunciado, se ele foi pronunciado, aí lá, vamos lá. Primeiro, se houve causa, se foi alegado pela defesa, causa de diminuição. Por exemplo, o homicídio privilegiado. Né? Eu já fiz muito isso. Né? Cheguei para o júri e disse, olha, eu não vim aqui pedir para esse rapaz ser absolvido. Ele matou uma pessoa e esse crime precisa ser... A sociedade não vai aceitar ele sair daqui. O juiz olhou para mim, o réu olhou para mim assustado, com os olhos desse tamanho, e eu tinha dito para ele, não se assuste, eu tenho que ser espontâneo, né? Tem que deixar todo mundo assustado mesmo. Eu disse para ele, calma, deixa eu dizer o que eu tenho que dizer. Eu disse para o jurado, eu não vim aqui pedir, eu quero que você condene esse cidadão para ele sair daqui condenado. Agora, eu quero que você entenda o seguinte, a vítima provocou esse cara extremo. Aí comecei a contar a história, né? Era aquele cara... Oi? Escutando, outra. Era aquele cara... beleza. Era aquele cara do... Sabe aquele cara que todo mundo tira sarro com a cara dele? O doidinho da rua? Todo mundo via dar. E a vítima era chata. Toda vez que ele passava, dava tapa na orelha dele, não sei o quê, dava chute na bunda do cara... E o cara foi crescendo naquilo. Chegou uma época que o cara tava, o cara já era um adulto, né? Ele já estava com 19 anos, não era mais
um menino, e aí a vítima se aproximou dele, ei, lá vem lá o Manel doido, foi lá e deu um tapa nele, jogou o refrigerante nele, o cara, puto da vida, já puxou um revólver, mas só deu um tiro na testa. Deu um. Aí eu conversei com o jurado, disse, se fosse você a vida toda sofrendo esse bullying, levando chute na bunda e tal, e sendo chamado de bobo, de doido, de doidinho, de não sei o quê. Se fosse você, um cara te enchendo o saco a vida toda, você não explodiria também, não? Pois é, ele explodiu. Explodiu de raiva. Explodiu de raiva. Então, eu queria que quando o juiz perguntar para você se ele agir, olha, eu quero que você condene, não quero que você absolva, não, condene. Mas eu quero que na hora que o juiz perguntar se ele agiu de forma, por explosão de ira provocada pela vítima, diga sim. Diga sim, aí deixa o juiz julgar, deixa o juiz dar a sentença que ele merece. Mas vamos ser justos? Aí os jurados condenaram o cara e deram homicídio privilegiado. Quando eles deram homicídio privilegiado, que o juiz fez a sentença, e eu já sabia disso, que eu tinha feito o cálculo, quando o juiz deu a dosimetria, adivinha? Deu prescrição e o cara saiu sem precisar passar um dia na cadeia. Depois ele disse que foi aquilo, doutor, eu fui condenado e estou livre. Porque deu prescrição. Eu sabia disso, que o homicídio privilegiado iria dar a redução da pena e ele iria dar uma prescrição retroativa. Então, você tem que jogar com as coisas também, né? E agora, se não tem causa de diminuição e tiver, por exemplo, qualificadora, o réu agiu por motivo fútil, ou o réu agiu de surpresa. Essa questão vai lá. Se o réu for condenado, então tá. Houve o crime, o réu foi o autor do crime e o réu não foi absolvido. Ele está condenado, mas até aqui ele está condenado por homicídio simples. Se tiver causa de diminuição, privilégio, o juiz pergunta primeiro, porque se tiver o privilégio, afasta as qualificadoras, não vai para a qualificadora mais. Certo? Se não tiver causa de diminuição, ou se o jurado não entender pela causa de diminuição, aí o juiz faz a pergunta da qualificadora, se houver qualificadora, né? Lá na pronúncia, tem que estar na pronúncia. Então, o juiz vai perguntar, ele agiu por motivo fútil? Se o jurado disser sim, homicídio qualificado. Ele agiu de surpresa? Se o jurado disser sim, homicídio qualificado. Basta uma qualificadora para jogar o crime para homicídio qualificado. O crime hediondo, a pena é de 12 a 30 anos, o homicídio simples é de 6 a 20 anos. E aí, então, o jurado vai decidir sim ou não agiu. Por isso que se houver, se você for fazer um júri e tiver qualificadora, cuidado, não fique só na tese de absolvição. Diga para o jurado, agora, senhor jurado, preste atenção, se o senhor entender, pelo amor de Deus, que esse rapaz tem que ser condenado, é um direito do senhor, o senhor é o juiz aqui, então condene, é o senhor que vai decidir, não é? Eu estou pedindo para o senhor absolver, mas se o senhor entender que ele deve ser condenado, condene. Mas condene da forma certa. Como? Ele não agiu por motivo fútil. Ele teve motivo. O motivo foi esse. Então, quando o juiz perguntar se foi motivo fútil, diga não, não foi motivo fútil. A vítima provocou. Teve situação que afastou aqui a futilidade. Né? Ou surpresa. Não foi surpresa, gente. A vítima brigou. Foi o caso lá da Maria Nazaré. Maria Nazaré, a viúva de Elmarinho, a viúva negra. Aí ela deu uma paulada no cara por trás. A paulada foi aqui, ó. O cara estava sentado acendendo o cigarro, ela chegou e pei por trás. E aí o Ministério Público, foi surpresa, não deu chance da vítima se defender. Aí eu fui mostrando que o cara estava batendo nela, tinha chegado lá para bater nela. O cara já sabia quem era Maria Nazaré, ele já sabia que ela tinha matado 4 maridos, porque todos 4 batiam nela, que era viciada em bebida, então ela se juntava com gente que não prestava, enfim, e acabavam brigando e ela acabava levando a melhor.
né? Levou a melhor em 4 e esse foi o 5º. Aí eu disse, bom, o cara casou com a viúva negra de Elmo Marinho. O cara casou com a viúva negra de Elmo Marinho. Sabia que ela não leva desaforo, ela não guarda desaforo. Se o cara vai bater nela, tem que resolver a questão, porque senão ela vai para cima. Aí o cara vai, chega bêbado em casa, vai bater nela, ela foge do cara, sai, consegue fugir dele, ele senta na cama para acender um cigarro, ela veio com um pedaço de pau e pô. Qual é a surpresa disso? Se o cara casa com a viúva de Elmo Marinho, né, a viúva negra, o cara tem que dormir com um olho fechado e o outro acordado, assim, ó. Né? E eu falei disso para os jurados, em rio que tem piranha, jacaré nada de costa. Então o cara tinha que estar atento, ele não teve surpresa nenhuma. Aí quando o juiz perguntou se ela agiu por surpresa, os jurados disseram não. E aí caiu o homicídio simples e ela foi posta em liberdade, porque já tinha tempo suficiente de prisão. Então, são essas as questões, né? Terminado ali o plenário, né? O juiz leva os jurados para a salinha independente, a sua salinha secreta, onde o juiz, o promotor, os oficiais de justiça, o defensor e os jurados somente, aí o juiz vai fazendo essas perguntas uma a uma, e os jurados vão colocando na sacolinha e o juiz vai tirando os votos, né? Tirando os votos e ele só lê, como eu disse, até o 4º voto. Até o 4º, porque são 7 jurados, né? 7 jurados. 4 votos é a maioria de 7. Então, o juiz só lê até o 4º voto, até formar 4. Quando formar 4, aí ele para, porque para não dar assim, uma unanimidade, aí eu ia olhar para 7 jurados, teve 7 votos pela condenação, os 7 votaram pela condenação. Aí não tinha sigilo, né? Então, você só lê até o 4º, o 4º voto a favor do sim ou do não, porque aí você consegue manter um sigilo de fato, ok? Então, terminado aí o julgamento, o juiz pega, então, aí os jurados decidiram lá que a vítima morreu de tiro, que o réu deu os tiros, o jurado não absolveu e disse que foi por surpresa, ou de inopino. Então, o juiz tem ali, pela decisão dos jurados, que o cara cometeu um homicídio qualificado, e aí ele dá a pena. Ele estabelece a sentença, o juiz prolata a sentença na hora, certo? Fica todo mundo esperando ali enquanto o juiz termina a sentença. Ele já leva essas sentenças, as possibilidades prontas, né? Ele já leva semi-prontas, ali só adapta, o cara pode ser absolvido, então o juiz já leva ali várias possibilidades e faz essa sentença na hora. E aí ele lê, então, e aí se o cara foi condenado, se ele foi condenado e a pena é de reclusão, hoje ele já sai preso. Isso estava funcionando como uma jurisprudência, né, uma decisão jurisprudencial do STJ, pegou no Brasil todo, mas agora o pacote anticrime sedimentou que a decisão de condenação no tribunal do júri já implica em execução imediata. E se eu recorrer do júri? Recorre, mas o cara vai ficar preso. Porque a decisão do tribunal do júri, na sua especificidade, é o povo dizendo ele é culpado e vai ficar preso. Se o povo tem essa propriedade de dizer isso, então o povo também não aceita que ele saia dali livre. Ele já vai sair algemado e já vai levado para a penitenciária. Tá certo? E aí você pode, então, tentar anular o júri e tal, pode, mas que ele já vai começar a pagar provisoriamente, cumprir sua execução, vai. Gente, então, em resumo, era isso que eu tinha para comentar com vocês, de uma forma, assim, bem Ayrton Senna, né? Porque quando eu tenho tempo, 2 sábados, de 8 horas cada um, manhã e tarde, a gente vai, faz simular. Eu vou aqui naquela pisadazinha Rubinho Barrichello, bem devagar, né? Bem tranquilo. Mas aqui a gente foi na de Ayrton Senna aqui. A gente foi
né, nessa 1h30, tratar desse tema amplo. Espero que vocês tenham compreendido um pouco do Tribunal do Júri, da sua essência, do que é, do porquê, e tenham entendido um pouco dessa dinâmica. Depois a gente vai, né, lá em Prática Jurídica 3, que esse ano ficou prejudicado, mas em Prática Jurídica 3, vocês vão passar por um Tribunal do Júri de verdade, vão fazer ao vivo e a cores, tá certo? Se Deus quiser, se estivermos todos vivos, a gente passar 2020 vivos. Beleza? Show de bola? Um abraço, então, eu vou encerrar aqui. Obrigado pelos parabéns, valeu, gente. Até a próxima. Semana que vem tem outro. Vamos falar sobre juiz de garantias e questões do pacote anticrime. Semana que vem. Tá joia, gente? Um abração. Fique atento aí às outras extensões. André, muito obrigado, meu irmão. Nada, cara. Suspenda a gravação, por favor, Enoque. Vou suspender agora. Verifica se seu chat você consegue subir e descer com ele aí. Comigo não tá